Olá pessoal, professor Rafael Carvalho, aula 4, né, Tecnologias de Materiais. Hoje nós vamos estudar a questão da dureza, né, para poder saber a definição de dureza, que inclusive é no cotidiano, para poder, por exemplo, quando nós inserimos o saca-rolha para poder tirar o vinho, né, aquele vinho saboroso, né, de final de semana, de feriado e de ocasiões especiais. Então vamos ver também a questão do tratamento térmico, né? Sobre a questão de normalização, têmpera, né? Que vocês vê também no vidro temperado. É um vidro que não corta, mas ele estilhaça, né? Quase que não sai, mas saiu. E vamos debater, né, algumas vantagens, né, de determinado tipo de dureza, que dureza também tem o seu tipo, tá? Então, né, nós podemos definir, né, que a dureza de material é justamente a pressão sobre a área, que nesse caso aqui seria a força ou a deformação, né, que é D de dureza, pode ser pressão ou força sobre A, mas em mecânica é melhor definido como deformação, né? E nesse caso aqui a dureza não é metro quadrado, em relação ao que? A milímetro quadrado, tá? A deformação ela continua em Newton, né? Quando você vai pegar um saca-rolha, você tem que fazer o quê? Penetrar, né? Ou seja, furar e tirar de maneira perpendicular, para que vocês possam conseguir saborear, né? Perdão, o vinho de vocês, né? Ou o nosso vinho, né? Porque o vinho é uma bebida universal, né? Mas falando de mecânica, é de maneira perpendicular, de colocar numa posição de 90 graus, né? Quando às vezes você fica trancado dentro de um quarto, né? Inclusive já aconteceu isso comigo, né? O que eu tive que fazer? Peguei uma chave de fenda, a gente colocou na posição do fecho da porta e nós, de maneira 90 graus, consegui abrir a porta, né, sem nenhum tipo de problema, tá? Então vamos lá. Então vamos ver um tipo de dureza choque ou ressalto, né? As características e vantagens, né? Normalmente equipamento portátil de fácil utilização, possibilidade de medir dureza de peças de grandes dimensões que não cabem em máquinas de penetração, impressão muito pequena, né, sendo utilizada em peças acabadas, né, controle de qualidade, e utilizada em polímeros, borrachas e metais, né? São diversos equipamentos que têm essa finalidade, né? Que durante a aula nós vamos conversar, vou mostrar para vocês algumas figuras, né? E aproveitando o nosso vídeo, eu falo com vocês que vocês podem mencionar qualquer dia de aula, não precisa ser necessariamente na segunda-feira. Vocês falem comigo qualquer dia da semana, qualquer hora, que o professor sempre vai estar disponível, né? Mas a nossa aula, eu estou, né, online esperando vocês, tá? Vamos lá. Dureza por penetração, né? Penetração é a questão que se encaixa mais a questão do saca-rolhas, né? Quando você penetra e você vai o quê? De maneira perpendicular, né? Perpendicularmente até a força e superfície, no caso da peça aqui. Aplicação lenta da carga, preparação correta da superfície da peça, tempo de espera após a aplicação da carga antes da descarga, o fenômeno da fluência transitória, né, que permite você coisa, mas tem vários tipos também que vocês possam utilizar esse tipo de dureza aí. Nós temos aqui dureza de Brinell, né, HB, é um penetrador esférico, né, Fi 1, 2, 5 a 10 milímetros, e a carga entre 50 a 3.000 kg, né, ou 3 toneladas, que é a mesma coisa, né. Só que vai utilizar com uma carga maior, né, e o tempo para você conseguir vencer essa barreira entre 10 e 30 segundos. Né? Então tem a questão também na relação de carga, F, diâmetro do penetrador, D. Tá? Isso aqui, nesse caso aqui, só mostrando para vocês a definição. Depois, né, na próxima aula, vamos mostrar a questão dos cálculos. Tá? Nós vamos voltar para esse assunto para que nós possamos nos aprofundar um pouco. A relação da carga aplicada ao diâmetro do penetrador é dada por o diâmetro da peça D, determinado em função, né, da espessura do CP ensaiado, né, e no caso da norma brasileira, a espessura mínima materialidade deve ser 17 vezes a profundidade da calota, né, porque você possa conseguir, né, achar o tipo, o que faz, né, levantar, né, esse equipamento aí, tá? Mas vou mostrar para vocês com mais detalhes na próxima aula.
E a segunda parte da aula, vamos ver a questão do tratamento térmico, né, dos materiais, né? Que tem a questão do recozimento, da têmpera, do revenido, normalização. Isso, cai concurso direto, né? E na próxima aula, né, que também vai ser uma segunda parte de continuação desse conteúdo, né, para que nós possamos ter um conteúdo legal, né? Vamos ver a questão de maleável, dúctil, para que vocês possam aí definir e prever os materiais de maneira adequada, né? Mas eu recomendo, né, e falo que vocês vão utilizar com maior frequência, vão aprender muito mais na prática do dia a dia, né? A gente tem que ter um embasamento teórico para que nós possamos ter o quê? Um norte, né? Vamos lá, tratamento térmico, aquecimento ou resfriamento realizado nos metais com o intuito de alterar suas propriedades físicas e mecânicas, né? Sem mudar a forma do produto, tá? Se for formato cilíndrico, continua. Se for formato esférico, continua, tá? Entre os tratamentos térmicos podemos citar recozimento, normalização, austêmpera, martêmpera, têmpera e revenido. Então vamos ver a questão do recozimento, né, que é um tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes de forjamento, laminação ou da acrylifilação, né? Ele faz um recozimento, um preparo para que ela possa tirar a dureza, né? Mas sem que ele perca a sua característica física maior. Têmpera, né? Têmpera, quando vocês vê a questão dos vidros, né, de blindex nas janelas, o vidro do banheiro, né, que estão as explicações principais, né, que é um processo de tratamento térmico de aços para aumentar a dureza e resistência dos mesmos. A têmpera tem duas etapas: aquecimento, né, ele aquece, depois o resfriamento rápido, né, e depois o que é cortante, né, ele passa a ser o que? Estilhaço, certo? Nesse caso, o que provoca ferimento não é questão do corte, mas sim a reunião de estilhaço, né, que ele acaba espetando a nossa pele, tá? Mas para poder colocar no chuveiro, né, no banheiro, tem que ser vidro temperado. Não, eu coloquei blindex. Não, vidro temperado. E ponto final, né? O aquecimento tem como objetivo obter organização dos cristais do metal numa fase chamada austenitização, tá? Faltou o rosinha aqui, austenitização. Sem a questão do revenido, né, aplicado nos aços para corrigir a tenacidade e dureza excessiva, conseguindo aumento da tenacidade dos aços. Revenido é o reaquecimento das peças temperadas e temperaturas abaixo da linha inferior, transformação do aço, né? Porque todo material tem seu poder de ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Mas só que nesse caso nós trabalhamos o quê? Apenas para poder o aço não fundir, tá? Ali abaixo você tem uma peça que já está temperada, né? Ele aqueceu, resfriou, ele faz tipo um revenido, como se fosse um tempero, né? Ele tempera. Martêmpera ou têmpera interrompida é uma forma de tratamento térmico de têmpera indicada para aço de alta liga, obtendo-se ao final do processo aço em fase de martensita com uniformidade de graus. O material é aquecido acima da zona crítica, tá? Na zona crítica, quando existe os três estados, né, físicos da matéria coexistem, né, que é o sólido, líquido e gasoso, tá? Assumindo a fase de austenida, depois resfriado em duas etapas, né? Quando chegou aqui acima desses três valores aqui, ele vai ser resfriado em duas etapas para poder chegar esse martêmpera. E a normalização, né, é um tratamento térmico semelhante ao recozimento, né? Trata-se de um aquecimento de aço até a temperatura da zona crítica, né? Mais uma vez, onde tem as três temperaturas, onde de fato elas coexistem, né? Porém com resfriamento mais rápido da temperatura ambiente, resultando em uma estrutura com granulação mais fina.